Vamos ler agora mais alguns versículos, começando no versículo 9, o quinto selo. E havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. E clamavam com grande voz, dizendo: Até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? E foram dadas a cada um compridas vestes brancas, e foi-lhes dito que repousassem ainda um pouco de tempo, até que também se completasse o número de seus conservos e seus irmãos, que haviam de ser mortos como eles foram. E havendo aberto o sexto selo, olhei, e eis que houve um grande tremor de terra, e o sol tornou-se negro como saco de cilício, e a lua tornou-se como sangue, e as estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando a figueira lança de si os seus figos verdes, abalada por um vento forte. E o céu retirou-se como um livro que se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos dos seus lugares. E os reis da terra, e os grandes e os ricos, e os tribunos e os poderosos, e todo o servo e todo o livre se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas, e diziam aos montes e aos rochedos: Caí sobre nós, e escondei-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono, e da ira do Cordeiro, porque é vindo o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? Parece que quanto mais perto do fim do capítulo, as coisas vão ficando piores. Neste quinto selo, vemos mais uma vez uma cena no céu. Até o quarto selo, estávamos vendo coisas na terra, coisas terríveis. Mas agora, abrindo o quinto selo, Deus leva-nos mais uma vez a contemplar algo no céu. E Ele faz isto por uma razão. Ele quer mostrar que mesmo durante este tempo de grande aflição, de grande sofrimento, os seus santos estavam testificando aqui na terra, servindo Ele fielmente até a morte. Quando Ele abriu o quinto selo, João viu debaixo do altar as almas daqueles que foram mortos. Não aqueles que foram mortos nas guerras e com estas pragas, mas ele viu as almas daqueles que foram mortos por causa da palavra de Deus e por amor do seu testemunho. Nós vamos ver, talvez ainda hoje, ou se não der tempo hoje, então Deus permitindo, amanhã veremos como começa tudo isto. Mas agora estamos vendo o fato que mesmo durante a grande tribulação, quando a igreja não estará mais aqui, haverá nesta terra santos servindo ao Senhor, que amam a sua palavra e o seu testemunho. De onde vêm estes santos? Porque no arrebatamento, todos os salvos vão embora. Um momento depois do arrebatamento, não haverá nenhuma pessoa salva no mundo inteiro. Todos estarão lá. De onde então vêm estes santos? Não vamos antecipar isto, porque a resposta está logo mais embaixo e chegaremos lá daqui a pouquinho. Mas pelo menos por enquanto, temos o fato estabelecido que haverá
servos de Deus aqui na terra, naquele tempo da grande tribulação. E João viu as almas destes santos lá no céu. Por causa da sua fidelidade, foram martirizados. Veremos no capítulo 13 que a besta faz guerra contra os santos e foi-lhe dado que vencesse os santos. Deus permitiu que ele vencesse e matasse os santos do Senhor. E João está vendo agora estas almas lá no céu. Eu gostaria de demorar um pouquinho aqui, porque tem algumas verdades importantes que em nossos dias são quase ignorados. Quando uma pessoa morre, como falamos no finzinho do estudo anterior, o corpo vai para o pó, mas a alma e o espírito voltam a Deus. A alma não morre, é o corpo que morre. E essas pessoas foram mortas. Os seus corpos talvez estivessem em alguma sepultura na terra. Talvez nem tiveram o privilégio de serem sepultados. Naquela perseguição, às vezes, foram mortos e jogados fora. Mas os seus corpos estavam apodrecendo em algum lugar na terra. E enquanto isto, as almas João viu debaixo do altar lá no céu. E como estavam estas almas? Muita gente não sabe como são as condições no além-túmulo. Até muitos crentes não sabem. Há pouco tempo, uma pessoa que se diz crente falou, e eu fiquei assustado ao ouvir, falou que quando o crente morre, ele dorme, inconsciente até a ressurreição. Espero que vocês não acreditem nisto, porque não é verdade. Veja estas almas aqui. Os corpos estavam na terra apodrecendo, e as almas estavam no céu, mas não estavam dormindo, não estavam inconscientes, estavam clamando com alta voz, falando com Deus, em plena consciência e na posse de todas as suas faculdades. Estavam conversando, raciocinando, lembrando daquilo que passou na sua vida na terra. Não esqueceram. E há gente que pensa que quando o crente morre, ele é apagado, fica inconsciente até a ressurreição. E até pensam que mesmo depois disto, ele nunca mais vai lembrar das passagens aqui na terra. Não pense assim. Vai ficar bem acordado, muito mais do que está agora. Vai ter a sua memória bem aprimorada, melhor do que está agora. Aqui nesta vida, estamos sujeitos a tantas limitações e tantas fraquezas. Lá não. E talvez seria bom continuar mais um pouquinho e mostrar o outro lado. Não só o salvo, quando deixar o corpo, não só ele que vai ficar consciente no além. Os incrédulos também. Jesus Cristo falou de um rico que morreu. Lembra de Lucas 16, versículo 19 até o fim do capítulo? E aquele rico, depois de morrer, levantou os seus olhos estando em tormentos,
Não estava inconsciente, estava sentindo a dor daquela aflição. Ele conversou. E ele lembrou. Ele disse: pai Abraão, na casa de meu pai tenho 5 irmãos. Vai, manda alguém avisá-los para que eles não venham para cá. Ele lembrava. Ora, para deixar tudo claro, uma coisa que eles não sabem o que está passando aqui agora, já que eles não estão mais aqui, não estão enxergando, não estão olhando para cá, mas não esquecem daquilo que passou com eles. Para ilustrar, nós estamos aqui em São Paulo agora. Poucos dias atrás, eu estive em Juiz de Fora, fiquei alguns dias em Juiz de Fora. Neste momento posso lembrar de muita coisa que aconteceu em Juiz de Fora a semana passada, naquelas reuniões, nas coisas que foram faladas, eu lembro. Mas eu não sei o que está acontecendo em Juiz de Fora neste momento. Assim será com aqueles que morrem. Vão lembrar da sua vida, mas não estão vendo o que se passa agora. Veja o caso destas almas. Em plena consciência, na presença de Deus, eles falam. Eles usam um nome para Deus que aparece somente aqui no livro de Apocalipse. Eles chamam Deus de verdadeiro e santo dominador. Sabe por quê? Eles foram mortos na terra, martirizados por ordem da besta. A besta estava dominando na terra, era o dominador deste mundo, mas não era o verdadeiro, e muito longe de ser santo, era um iníquo. A besta era o falso e o iníquo dominador. Mas essas almas não dirigem a sua petição à besta. Dirigem a sua petição ao verdadeiro e ao santo dominador. Porque estas almas estão enxergando o que o livro de Apocalipse está querendo nos dizer. Que apesar das aparências, quem governa é Deus. Ele é o soberano, Ele é o verdadeiro dominador. E uma coisa mais, estas almas estão pedindo vingança. Notou isto? Até quando, verdadeiro e santo dominador, até quando não julgas e vingas o nosso sangue? Não é uma atitude cristã. É só ler o Novo Testamento e você vai perceber logo que nós não podemos orar desta forma. Por que então que estas almas estão orando desta forma? Porque estas almas não são cristãs. Agora preciso explicar isto. Quem não é cristão vai para o céu. É porque às vezes nós usamos a palavra cristão de uma forma errada. Com a palavra cristão, queremos dizer a pessoa que está seguindo a Cristo. Agora, nesta dispensação, esta palavra começou a ser usada em Antioquia, lembra lá nos Atos capítulo 11, e descreve aquele que crê em Cristo. É um termo desta dispensação da igreja. E estas almas que estão no céu não são desta dispensação. E o que vemos nesta oração destas almas confirma o que falamos antes, que esses acontecimentos acontecerão depois do arrebatamento da igreja. A igreja não estará aqui durante esta tribulação. Estas coisas acontecem depois
do nosso arrebatamento. E vemos mais uma confirmação nesta oração. Se a igreja estivesse aqui, se fossem da igreja, essas almas nunca poderiam orar desta forma. Lembra como Paulo ensinou os romanos? Que nós temos de abençoar aqueles que nos perseguem. Temos de amar os nossos inimigos. E ele disse ainda em Romanos capítulo 12, amados, não vos vingueis. A vingança pertence ao Senhor. E ao cristão hoje é proibido vingar-se. O exemplo deixado pelo nosso Salvador é bem o contrário. Quando aqueles homens ímpios o pregaram na cruz, ele não pediu vingança. Ele disse, Pai, perdoa-lhes. Não sabem o que fazem. Vemos o exemplo de Estevão. Quando Estevão estava sendo apedrejado, ele, seguindo o exemplo do seu Senhor, disse, não lhes impute este pecado. Pediu que fossem perdoados. Pedro ensinou a mesma coisa na sua carta. Pedro ensinou que se fomos perseguidos, mesmo fazendo bem e injustamente sofremos, é motivo de gloriar-nos, não de querer vingar-nos. Paulo disse uma vez, nós nos gloriamos nas tribulações. Mas aqui vemos uma confirmação do fato que estamos lendo de coisas de uma outra dispensação, quando a igreja não estará mais aqui. Lembra no Velho Testamento, no livro dos Salmos, quantas vezes aqueles santos de Deus oravam pedindo vingança? Tem cada versículo nos Salmos que parece um tanto violento. Santos de Deus orando que até Deus quebrasse os dentes dos ímpios e coisas semelhantes. Mas nesta era cristã, na dispensação da graça de Deus, é completamente diferente. Agora, vamos para o sexto selo. E neste sexto selo, eu queria que você pensasse bem no que temos aqui. Lendo este trecho, você vai ver mudanças no sol, na lua, nas estrelas, terremoto e muita coisa, quase que o universo todo abalado. Talvez você vai estranhar se eu falar agora que não deve entender isto literalmente. Eu quero provar isto porque eu acho importante para entender este sexto selo. É um selo muitas vezes, ao meu ver, mal entendido. Porque muitas vezes, lendo este selo, a primeira coisa que fazemos é ligar isto com Mateus 24, versículos 29, 30, 31. E não podemos. Em Mateus 24, o Senhor Jesus está mostrando os sinais que precedem a sua segunda vinda. E já mostramos que há muita coisa paralela naquele capítulo com este capítulo aqui. Isto é, na primeira parte de Mateus 24. Mas quando chega no versículo 29, 30, 31, ele começa a falar do sol escurecendo-se, e a lua se convertendo em sangue, estrelas caindo. Linguagem semelhante à linguagem que temos aqui em Apocalipse 6. Mas o que acontece em Mateus 24? É que imediatamente depois daquilo, aparece o sinal do Filho do Homem vindo sobre as nuvens. E ele volta à terra. A última coisa que acontece antes do seu aparecimento são estas manifestações no sol, na lua, nas estrelas.
é a última manifestação antes do aparecimento do Filho do Homem. O que temos aqui em Apocalipse 6, cronologicamente, não coincide com aquilo de Mateus 24. Porque aqui em Apocalipse 6, não estamos no finzinho da tribulação. Não estamos na hora da vinda do Senhor Jesus. Estamos apenas no 6º selo. Ainda tem um 7º selo. E depois do 7º selo tem 7 trombetas. E ainda terá mais 7 taças de ira para ser derramados. E ainda mais séries de juízos para vir. De sorte que estes versículos de Apocalipse 6 não podem estar falando da mesma coisa de Mateus 24. E outra coisa. Mateus 24 está apresentando uma coisa que literalmente vai acontecer. O sol, a lua, as estrelas literalmente serão atingidos e abalados na vinda de Jesus Cristo. É coisa literal em Mateus 24. Mas aqui em Apocalipse 6, já temos interpretado os 5 selos de uma forma simbólica. Para sermos consistentes, temos de continuar vendo isto simbolicamente. Ou se este é entendido literalmente, então temos de voltar ao começo e entender aqueles cavalos e tudo literalmente. Não podemos mudar do literal para simbólico ao nosso bel prazer. Temos de ser honestos e consistentes. E é por estas razões que eu digo a vocês que neste 6º selo estamos contemplando mais símbolos. Mas antes de interpretar estes símbolos, permite-me dizer outra vez que chegará o dia quando o sol se escurecerá, literalmente. Quando a lua, as estrelas e a própria terra será totalmente abalado. Isto vai acontecer. Joel falou disto. Outros profetas falaram. Mas isto acontece no momento em que Jesus Cristo há de vir à terra. É a última coisa que acontece. Mas agora, como que vamos interpretar estes símbolos do 6º selo? O sol, a lua e as estrelas, na Bíblia toda, são usados como símbolos de governo. Desde Gênesis capítulo 1. Lembra quando Deus fez o sol e a lua? Ele diz em Gênesis capítulo 1 que ele fez o sol para governar o dia, e a lua para governar a noite, e fez as estrelas também. Podemos ver no sol a figura do governo supremo, da autoridade máxima, a lua talvez de governo de autoridade delegada, já que recebe a sua luz do sol, e as estrelas como autoridades menores ainda. E veremos neste 6º selo estas coisas totalmente escurecidas, derrubadas. O próprio céu, ele diz, sendo enrolado. Lembra de Hebreus capítulo 1, versículo 12? Ele fala dos céus, obra de seus dedos, como um manto os enrolarás. Mas não é isto que temos aqui. Um dia os céus serão literalmente enrolados como um manto e passarão para dar lugar a um novo céu. Mas isto depois do milênio, lá no finzinho, na entrada do estado eterno, passará os céus e a terra, e haverá novos céus e nova terra. Mas não é isto que temos neste 6º selo.
O sexto selo, cronologicamente, não chegou naquele ponto ainda. É símbolo. Estes governos, essas autoridades, todos cairão, serão enrolados, passarão. E está apresentando para nós um período de anarquia total. Quando não há mais autoridade, quando não há mais respeito à lei e ordem, quando cada um faz o que bem entende. Como aconteceu em Israel no tempo dos juízes. Lembra que está escrito naquele livro mais que uma vez, que no fim daquele período cada um fazia o que parecia reto aos seus olhos. Imagine a anarquia daqueles tempos, quando não há mais lei. Há bastante violência em qualquer cidade grande hoje, como São Paulo. Mas ainda há lei. Há um governo, há uma força militar que reprime até um certo ponto a violência. Mas imagine como será quando acaba tudo isto. Quando os governos caem. Quando toda a autoridade é desfeita. Caos. Violência. E o resultado no fim deste trecho é que todo mundo, tomado de medo, foge para as montanhas, para as cavernas, procurando qualquer lugar para esconder, clamando para os montes, para cair sobre eles. Eles pensam, agora chegou o fim. É o grande dia da ira de Deus e do Cordeiro. Eles pensam que é. Mas realmente não chegou ainda. Aquele dia será pior do que isto. Mas vemos aqui um povo tomado de medo e sofrendo as consequências dos seus próprios atos. Eles que rejeitaram o governo de Deus. Eles que escolheram o seu próprio caminho e agora estão comendo o fruto do seu caminho. Tomados de terror, um mundo em anarquia. E neste ponto, Deus para. Antes de falar da abertura do sétimo selo, Ele dá uma pausa para deixar que este estado de medo, de terror, possa tocar nos nossos corações. Para que possamos ver para onde caminha esta sociedade em que nós vivemos hoje. O que será o fim da democracia, da falada liberdade, do direito de se expressar? O que será o fim da revolta contra a lei, contra a ordem, contra as tradições? O fim será terrível. E pior, é inevitável. Mas Deus dá uma pausa aqui. E abre o capítulo 7, uma parêntese. Ele vai continuar somente no capítulo 8. Então, para você entender o livro de Apocalipse, veja bem que capítulos 4 e 5, apresentando cenas no céu, são capítulos introdutórios, preparando-nos para ver a revelação das coisas que vão acontecer. Então, no capítulo 6, ele começa a revelar estas coisas, abrindo os selos. E à medida que vai abrindo os selos, vai desenrolando aquele livro, vai manifestando o que há de acontecer. E agora, ele para. Abre um parêntese, para que possamos ver que mesmo nestes dias terríveis,
a graça de Deus ainda brilha. É isto que ele está mostrando no capítulo 7. Capítulo 7 não vai avançar cronologicamente. No início volta para trás. Ele vai retomar este relato de coisas no capítulo 8. Mas neste parêntese, estamos vendo uma coisa. Apesar de tudo, apesar das coisas terríveis e apesar do terror, a graça de Deus está brilhando com toda a sua glória. E hoje, nos minutos que restam, eu quero entrar no capítulo 7 um pouquinho, preparando para amanhã, se Deus permitir. Neste capítulo 7, se você ler depois, você logo vai perceber que ele se divide em duas partes. A primeira parte vai do versículo 1 até o versículo 8, e a segunda parte do versículo 9 até o fim. Nesta primeira parte, você vai ver que ele fala de uma companhia de pessoas, um grupo de pessoas seladas, escolhidas por Deus e seladas. E na segunda parte ele fala de um outro grupo de pessoas, muito maior em número. O primeiro grupo, veremos a sua nacionalidade e o seu número. O segundo grupo é composto de muitas nacionalidades e é uma multidão que ninguém pode contar. Vamos ler alguns versículos no início e dar uma olhadinha só no começo deste capítulo. Depois destas coisas, vi 4 anjos que estavam sobre os 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem contra árvore alguma. E vi outro anjo subir da banda do sol nascente, e que tinha o selo do Deus vivo, e clamou com grande voz aos 4 anjos, a quem fora dado o poder de danificar a terra e o mar, dizendo: não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até que hajamos assinalado nas suas testas os servos do nosso Deus. No primeiro versículo, você notou a repetição da palavra 4. 4 anjos, nos 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos. Ele repete este número tantas vezes para mostrar que o que ele vai mostrar agora é uma coisa universal, atingindo o mundo inteiro. É uma coisa universal. E ele começa falando de 4 anjos que estavam retendo estes 4 ventos. Ventos que veremos depois que poderiam danificar a terra, mas estavam sendo retidos. Se fossem soltos, danificariam a terra. Mas havia 4 anjos retendo os 4 ventos. Mais um detalhe que precisamos observar aqui é o artigo, os 4 ventos. Não são simplesmente 4 ventos, mas são os 4 ventos específicos. E estes ventos específicos foram retidos, cada um por um anjo, retido para não deixar danificar a terra. Desculpe a repetição, mas são símbolos. Não vai pensar que são literalmente ventos. É linguagem simbólica. São 4 juízos, condições,
4 coisas que virão para danificar a terra, mas estão sendo retidos. E este capítulo então começa apresentando a mesma ideia com que começou o capítulo 6. É a mesma coisa que estamos vendo em todo este livro. Deus está no trono. Deus está controlando. Nada acontece sem a permissão dele. Nada pode acontecer. Estes ventos não podem danificar a terra, até que Deus permita. E enquanto João viu isto, ele ouviu uma voz dizendo que não danificasse a terra, até que fossem assinalados nas suas testas os servos de Deus. Vamos ter tempo agora só para pensar um pouco neste sinal. Até que fossem assinalados. Este anjo tinha o sinal de Deus. Esta palavra sinal aparece várias vezes no Novo Testamento. Se eu não errei a conta, eu acho que aparece 16 vezes. E destas 16 ocorrências, 13 se acham no livro de Apocalipse. Então é uma palavra característica do livro de Apocalipse. O sinal de Deus. O selo de Deus. Mas você vai lembrar que mais para frente neste livro, lemos do sinal da besta. Mas é interessante observar que Deus usa uma palavra diferente. Quando ele fala do selo de Deus, para assinalar os seus servos, é uma palavra. E quando ele fala do sinal da besta, é outra. É uma palavra bem diferente. Deus coloca nos seus servos um selo, um sinal. A besta coloca nos seus seguidores simplesmente uma marca. Só uma marca. Não é um sinal, um selo, não é uma coisa digna. É simplesmente uma marca, como se o fazendeiro quisesse marcar o seu gado queimando o seu couro. Mas Deus não faz assim. Deus coloca um selo nos seus servos. Sabe que nós somos servos de Deus. Sabe que Ele colocou um selo em nós? Quando creste, foste selado. Venceu. Quando creste, foste selado com o Espírito Santo. E no tempo da grande tribulação, este grupo de servos de Deus também serão selados. Mas amanhã, se Deus permitir, vamos considerar estes servos. Vou dizer desde já, em terminar, que estes servos terão uma missão muito importante, num período muito difícil. E este selo era muito necessário para tal serviço. Amanhã veremos isto com mais detalhe, se Deus permitir. Obrigado.